E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje, a gente vai falar sobre a neurociência do aprendizado, como a gente melhorar, otimizar o nosso aprendizado aí no dia a dia. Então, vem comigo nessa carona. E para o fisioterapista de hoje, minha convidada é a fisioterapeuta e neurocientista Layali Shahar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje. Oi, Ivens. Oi, pessoal. Pode se apresentar. Isso, obrigada, viu, pelo convite. Imagina. Tô achando super descontraído, divertido, né? Essa entrevista que a gente vai conversar sobre como a neurociência pode melhorar o modo que a gente aprende. Meu nome é Layali, como ele falou, eu sou fisioterapeuta formada pela USP, fiz mestrado e doutorado em neurociências, hoje eu sou neurocientista, atendo pacientes porque eu sou fisioterapeuta e dou aulas na graduação, na pós, dou cursos pelo Brasil e palestras sobre neurociência. Até sobre isso eu criei um blog, né, um Instagram, que chama Tudo Sobre Controle Neural. Até queria convidar vocês para seguir, dar sugestões, porque lá eu posto outros assuntos que tem a ver com neurociência, para justamente mostrar os últimos estudos da neurociência que podem transformar nossas vidas e melhorar nossas vidas, para ajudar que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, né, e ser mais feliz. Isso aí. Certo? Já segue lá, Isso. acompanha lá também, tudo sobre controle neural. E já que você falou umas 10 vezes em um minuto a palavra neurociência, Isso. o que é neurociência? Isso, legal. Neurociência é um ramo da ciência. Então, primeiro, o que é ciência? Ciência é qualquer estudo que faça um teste de alguma lógica, alguma coisa que eu queira comprovar, saber se é real ou não. Isso é ciência. Então, eu tenho uma pergunta, eu quero responder aquela pergunta, eu faço um teste para responder aquela pergunta. Isso é ciência. E neurociência é a área da ciência que estuda a parte neural. Então, todos os nossos comportamentos, desde que vocês acordaram até agora, dormir, depois acordar, depois se alimentar, depois estudar e trabalhar, todos esses comportamentos, sentir fome, sentir sede, frio e ter reações a esses comportamentos são modulados pelo cérebro. Então, a área da neurociência é uma área imensa. Tanto é que o maior congresso do mundo é o da neurociência. Tem 30 mil pessoas que vão geralmente nos Estados Unidos esse congresso. Então, isso prova que é uma área muito ampla de estudo, porque o cérebro controla muitos comportamentos nossos, todos, na verdade. Muita gente é muito neurocientista. Isso. E se é tanta gente assim, por que a população em geral tem ideia de que neurocientista é, por exemplo, um médico neurocirurgião, um neurologista ou um psicólogo? Por que a pessoa tem essa ideia que é uma coisa tão restrita e, na verdade, é muito mais amplo, né? Isso. Então, o que é um neurocientista, para explicar? Neurocientista é qualquer profissional, não precisa nem ser da área da saúde, por exemplo, tem profissionais do marketing, da publicidade que estudam neurociência para aumentar as vendas. Então, qualquer profissional que faça doutorado estudando algum comportamento desses que eu comentei. Então, até mesmo fazer compras, né, é guiado pelo cérebro, nossas escolhas. Então, não precisa ser um psicólogo ou um médico para ser neurocientista. Pode ser alguém que fez faculdade e depois fez um doutorado em alguma área da neuro. Quais são os profissões mais comuns assim, envolvidos com a neurociência, os profissionais de áreas diferentes? Tem tantas. Assim. Psicólogos estudam neurociência desde a faculdade, a gente que é fisioterapeuta estuda como a gente lida com o movimento o tempo inteiro, reabilitação, a gente estuda também durante a faculdade. Tem terapeutas ocupacionais, fonos, médicos, como eu disse, tem profissionais do marketing, da publicidade que estudam. Agora está muito em alta na área de empresários, os empresários estão estudando neurociência, justamente. É difícil lidar com pessoas e liderar pessoas. Então tem muitos estudos falando como que eu posso fazer com que aquele funcionário fique mais motivado e contribua para a minha equipe. Então eu diria que todos os profissionais, os mais comuns geralmente são da área da saúde, porque a gente já tem biologia na faculdade, então acabam se interessando pela biologia desde a escolha da graduação. Mas qualquer área pode seguir virar um neurocientista, essa área de estudo, ou ler por curiosidade. E no blog é justamente para isso. Tudo sobre controle neural surgiu para explicar neurociência para qualquer pessoa. Então, mesmo que a pessoa não seja neurocientista, ela use os conhecimentos da neurociência para melhorar a sua vida. Legal, porque parece, às vezes fala neurociência, parece uma coisa tão distante. Né? Mas a gente tem um monte de coisa para usar no dia a dia. Isso, tem aquela ideia do cientista, né? Aquele desenho, talvez do Albert Einstein, aquela pessoa com aquele cabelo e um homem mais velho, com jaleco, meio doidinho. E não é bem assim. Exatamente.
Exatamente. Né? Então qualquer pessoa que passe a fazer um doutorado, que aprenda o método científico, por que eu falo doutorado? Não é questão do título, é porque no mestrado e doutorado a gente aprende como fazer esses testes que eu comentei com vocês. Então, como que eu respondo minha pergunta do jeito mais adequado, me deixando com menos dúvidas? A gente aprende a fazer isso na prática no doutorado, mas por conta disso. E assim, a neurociência não está longe da gente, ela está no dia a dia, e justamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para falar sobre a neurociência do aprendizado. E aí, a primeira pergunta relacionada diretamente ao tema é: o que é aprendizado? Como que acontece o mecanismo do aprendizado? Isso é bem legal. O aprendizado são neurônios, que são os neurônios da memória. Então, quando a gente vê alguma coisa, ou, por exemplo, um movimento que a gente queira aprender, ou quando a gente estuda, que queira aprender aquele conteúdo ou ler alguma coisa, os neurônios da memória são transformados. Então, eles passam a liberar, eles liberam neurotransmissor na sinapse, eles passam a liberar mais neurotransmissor e geram mais receptores na membrana. Então, isso faz com que fique uma memória. O que é essa memória? A próxima vez que eu ver aquele conteúdo, ou que eu fizer aquele movimento, aqueles neurônios vão se comunicar muito mais fácil. De um jeito muito mais fácil. Então, o aprendizado é isso, é quando neurônios se comunicam de um jeito mais fácil, com o tempo isso fica automático. Então, quando a gente aprende a andar de bicicleta, por exemplo, o pessoal brinca, a gente não esquece como andar de bicicleta. Por quê? Essa comunicação ficou tão forte entre os neurônios, tem tanto neurotransmissor e receptor entre aqueles neurônios, que aquilo, a próxima vez que eu pegar uma bicicleta, já vai ser ativado muito mais fácil do que a primeira vez que eu tentei, né? Então, o aprendizado é isso, é você fortalecer essas comunicações entre os neurônios. Legal. E aprendizado é uma coisa que a gente faz a vida inteira, né? A gente, desde o momento que nasce, a gente nasce aprendendo coisas novas, e a tendência é que a gente mantenha isso a vida toda, independente da área que for, né? Se for estudo, se for dentro do nosso trabalho, lazer, atividade física, várias coisas, o aprendizado. Quando é que a gente fala aprendizado, parece que está muito ligado a estudo, né? Mas não, né? Tudo tem relação com o aprendizado, né? Se eu for aprender a cozinhar um prato novo, é aprendizado. Se eu for dirigir numa rua que eu não conheço, eu estou aprendendo aquele caminho. Exatamente. E tem essa lenda também da neurociência, que muitas pessoas até falam e divulgam e acham que a gente aprende mais quando é criança. Realmente, a criança tem mais facilidade. Só que diversos estudos já mostraram que a gente pode aprender com qualquer idade. Até pessoas com 90 anos, elas conseguem fortalecer essas conexões se elas treinarem aquilo, se elas tiverem estímulo. Fica um pouquinho mais difícil, né? Porque os neurônios, o sistema fica um pouco mais lento, mas é possível sim. Inclusive, outra lenda é que muitas pessoas acham que só surgem novos neurônios no nosso cérebro quando a gente é bebê ou quando é criança. E não é. Também, diversos estudos já mostraram que surgem novos neurônios em todo o mundo, todos os dias. Foram contados até hoje, tem no mínimo 10 mil por dia. Só que o que depende se eles vão ser mantidos vivos, essa comunicação vai continuar, se o aprendizado vai continuar. Se você estimula, sem estímulo, não é possível. Como tudo na vida. Isso, não tem como aprender a tocar violão se eu nunca peguei no violão, né? Eu preciso de estímulo, não tem como aprender inglês se eu não treinar, dirigir, né? Fazer alguma acrobacia, enfim, tudo. O aprendizado não é uma coisa fácil, né? Nenhum tipo de aprendizado nem sempre é fácil. E aí, pensando nisso, como que a neurociência pode ajudar a gente a facilitar esse processo de aprendizado? Você falou agora de que não é fácil, eu lembrei também do aprendizado das emoções. O nosso aprendizado emocional ao longo da vida é um aprendizado. Exatamente. Né? Como você lidar com aquilo, inteligência emocional também é aprendizado. Aí, como a neurociência pode ajudar nisso, né? Que foi a sua pergunta. É o seguinte, são feitos vários testes, como eu disse, da melhor maneira de aprender, porque deve ser uma dúvida de vocês. Como que eu posso fazer para estimular essa comunicação entre os neurônios? Tem coisas que às vezes a gente nem imagina. Então, por exemplo, dormir é uma coisa de extrema importância. Quando a gente dorme, a gente não está descansando só o corpo. Nosso cérebro, enquanto a gente dorme, ele faz uma limpeza. Então, ele seleciona o que a gente vai lembrar e seleciona o que a gente vai esquecer. E o aprendizado é justamente isso. Quando a gente lembra aquilo, a gente aprende, né? Certo? Então, o sono é extremamente importante. E tem aquela frase, né, que a gente tem que dormir 8 horas por dia. Na verdade, isso depende. Tem pessoas que dormem 4 e ficam ótimas. Tem pessoas que precisam dormir 12.
Meu caso, o segredo, eu preciso dormir 12, que é impossível, Só nas férias, Eu não sou consigo. o oposto, eu durmo 4, 5 E horas. fica ótimo, tá vendo? Então, na verdade, depende de cada um. É importante descansar o corpo. Muita gente, por conta da rotina do trabalho, não consegue dormir as horas que precisa, como eu. Então, qual que é o segredo? Pegar algum momento do dia para descansar. Então, o descanso é importante durante o sono, para esse aprendizado, e o descanso durante o dia. Tem pessoas que precisam trabalhar muito e não tem fim de semana. Isso é extremamente prejudicial para o aprendizado, porque o cérebro fica cansado. Então, outra dica que eu dou, além de dormir bem, é ter descanso. Então, tá estudando para um concurso, para uma prova, ou quer aprender alguma coisa nova? Resolvi que eu vou ser escritora. Quero aprender a escrever de um jeito poemas. Ter um momento de descanso. É no descanso que os neurônios da criatividade são estimulados. A gente pensa que é só estudar, treinar. Isso é importante, sim. Mas eu preciso ter algum momento durante o dia de descanso. Senão, essa memória ela é destruída durante o sono. E isso é importante falar. Tem muita gente que tem mania de estudar durante a noite. Você tem uma prova importante? Vou revisar de madrugada. E aí não, pronto. Se fizer isso, a chance de dar um branco no outro dia é muito grande, porque essa memória não vai ser guardada. Tem até um filme que eu gosto muito. Você assistiu? Divertidamente? Não, nunca assisti. Não, nunca assistiu? Não. Assiste. Porque ele foi escrito por um neurocientista, o Paul Ekman. Foi ele que escreveu mesmo. Ele não desenhou, né? Porque ele não tem essa habilidade, mas ele escreveu o roteiro. Legal. Explica direitinho, de um modo bem didático, porque é para crianças, mas também serve pra gente aprender como a memória é armazenada. Então ele mostra que é quando a menina dorme, que a memória que ela quer guardar, o cérebro quer guardar é guardada, e a memória que ela não precisa Legal. como se diz? Descartar. E aí tem outras coisas também. A alimentação é extremamente importante. Quando você quer aprender alguma coisa nova, você já pensou nisso? Que a alimentação pode influenciar? A gente pensa na alimentação só quando a gente pensa em alguma atividade física, né? Isso. Não no aprendizado cultural, digamos assim, né? Nem, por exemplo, aprender a tocar um violão. A gente não pensa, mas tem diversos alimentos que os estudos já mostraram que tem substâncias que estimulam essa comunicação entre os neurônios, que estimulam a saúde do neurônio. Então, outra dica que eu posso dar para vocês é ingerir esses alimentos. Quais são eles? Frutas vermelhas, verduras, frutas e legumes geralmente tem muito dessas substâncias, que são os flavonoides, que estimulam o cérebro. Peixe, ômega 3, que tem o ômega 3. E aí tem uma notícia boa e uma ruim. Os alimentos têm isso, chocolate meio amargo também é bom, né? Então, tem uma notícia boa e uma ruim. Os alimentos têm isso, aí a pessoa pode pensar assim, vou tomar um suplemento, então vou comprar aquela cápsula de ômega 3 e vou tomar. Mas eles já viram que não tem o mesmo efeito. É bem melhor quando vem do alimento, porque absorve melhor. Então, castanhas ajudam também. Então, todos esses alimentos podem ser utilizados numa dieta, num período que você está aprendendo. Não só atividade física, mas também, preciso estudar para passar numa prova. Quero aprender a tocar violão. Gosto muito, então vou me alimentar dessa maneira. Isso ajuda também. E, por outro lado, as gorduras e a desidratação. Se você ficar sem beber água, isso prejudica a saúde dos neurônios. Isso faz com que diminua a comunicação entre eles. Então, é importante tomar muita água e não ingerir gorduras em excesso, principalmente gordura animal, que tem substâncias que podem prejudicar. Foi até que eu estudei no doutorado, eu estudava o efeito da alimentação nessa neuroplasticidade, né, que a gente fala. O que mais que a gente tem sobre como a neurociência pode nos ajudar? Tem outra coisa que é interessante sobre a neurociência. Às vezes a gente não... Eu dou essa dica para os meus alunos que vão apresentar TCC. Porque tem um anfiteatro, uma sala que eles apresentam todo ano. Conheça o ambiente que você vai fazer aquela atividade. Então, por exemplo, você está ensaiando, está numa aula de dança, você vai se apresentar. Vai um dia lá para conhecer como é que é, antes de treinar. Quando você conhece o ambiente, isso estimula muito mais seu aprendizado. E tem a parte de ser prazeroso também. Todo mundo já sentiu na pele que como é difícil estudar e lembrar uma matéria que você odeia, né? Todo mundo já passou por isso. Isso tem muito a ver. Não adianta eu não querer aprender a tocar violão e eu ficar treinando. O meu aprendizado vai ser muito menor. Então precisa desse estímulo. Tem que ser uma atividade que eu goste, ou um tema que eu goste. Isso é importante. Acho que todo mundo já aprendeu isso na prática, né? Sim, já senti isso na prática. É muito isso não mais é fácil tão novidade, aprender, né? o que gosta. Isso. Não é tão novidade. E já que você falou no estudo,
Talvez quando a gente vai buscar formas diferentes de aprender, justamente quando a gente precisa estudar para alguma coisa, para uma prova, alguma coisa assim, né? E aí a gente vê 1000 formas diferentes, né? Tem o cara que gosta de grifar, tem o cara que gosta de fazer o resumo, tem aquele que fica lendo em voz alta, tem um que fica apresentando para ele mesmo a matéria, né? Qual que é a melhor forma? Tem uma melhor forma de estudo? Tem uma que é ruim, que não serve? Como que é isso? Isso é interessante. Tem a melhor forma para cada pessoa, né? Qual que é a sua forma preferida de estudar? Eu gosto de ver e ouvir, enquanto isso escrever. Eu preciso escrever também. Se eu não escrever, eu não lembro. E aí depois eu pego o que eu escrevi e jogo fora. Isso. Eu não guardo. Você não guarda. Não Então, guardo. cada pessoa tem a sua forma. O importante é se conhecer. Tem muitos alunos que não conhecem qual a melhor forma de aprender que eles preferem. Então tem isso, tem a preferência pessoal, mas foram feitos estudos para ver qual que é o geral. Então, o que é infalível, que todo mundo aprende desse jeito e é a melhor forma de aprender para a maior parte da população, é ensinar para alguém. Então, por exemplo, se você me der um assunto novo e me pedir para eu ensinar para outra pessoa, eu vou lembrar muito mais do que se eu simplesmente ler e não ensinar para outra pessoa. Então, ensinar para uma pessoa ajuda a lembrar. É legal, então, fazer grupos de estudos. Se todo mundo tem o mesmo objetivo, fazer grupos de interesse em comum, independente do tema, musical ou então de estudos, né? E outro jeito de aprender, acho que vocês já devem ter percebido, é na prática. Então, se eu tenho uma matéria, por exemplo, eu quero aprender sobre como o oxigênio e o gás carbônico é absorvido. Se eu ver um paciente que tem alguma doença que não absorve oxigênio, eu já vou entender tudo o que o oxigênio faz no corpo, porque eu já vou ver pelos sintomas dele. Então, aprender na prática ajuda muito. Então, as duas melhores formas de aprender é ensinar para alguém, que é muito bacana, até romântico, né? Porque quando você doa, você recebe. Você ensina para alguém, então você aprende. Ensinar é aprender. Exatamente. A gente que ensina, a gente percebe isso, né? Então, a gente doa uma parte e recebe outra. E outra forma é na prática. Por isso que é tão importante fazer as coisas na prática, não ficar só na teoria. Ler é legal? É legal, mas como que você transforma isso pro seu dia? Até convido vocês para fazer isso. Isso que vocês estão ouvindo de mim, o que vai mudar no dia a dia de vocês para vocês aprenderem melhor? Então, não é só ouvir ou ler. A gente tem que transformar isso em algo prático. Tem que ir né? lá, testar cada uma das formas, ver qual que funciona exatamente, melhor, né? Exatamente. E aquelas formas bem tradicionais, o resumo, grifar, isso é legal. Funciona ou não funciona? Então, tem estudos, todo mundo grifa, acho, né? O pessoal já na escola já aprende a grifar. Eu tenho preguiça de grifar. Tem gente que grifa o livro inteiro, já viu que o livro inteiro tá marcado. Grife só o que é importante, tá tudo riscado, né? Isso, exatamente. Tem gente que é assim. Então, a notícia chocante é que grifar não ajuda a memorizar. Até bom, a pessoa começa a economizar com caneta grifa-texto. Então, não grife, não precisa, tá na moda, não precisa, não grife. Outro jeito que você tinha perguntado, qual que era? De resumo. Fazer o resumo. Isso é legal. Muita gente tá acostumado com a modernidade de fazer resumo no notebook ou no celular. Então, o professor tá falando, a pessoa tá digitando ali para ler depois. Tem estudos comparando o celular com o notebook com papel. O melhor jeito de memorizar e aprender é o papel, é a moda antiga. Então, caneta e papel. Como que foram feitos os estudos? Fizeram um teste, quanto que a pessoa lembrava. Quem escreveu no papel lembrou muito mais do que quem digitou no celular ou no computador. Legal, né? Porque agora a gente está acostumado a fazer tudo com o celular. Mas é interessante que eu mesmo não tenho esse costume. Eu gosto de, quando eu vou estudar, usar papel mesmo. Mas eu nunca... Porque as poucas vezes que eu tentei usar um notebook ou celular, eu não me senti bem, não me adaptei bem. Eu prefiro também a moda antiga. Eu gosto de fazer, mesmo que eu não olhe mais pro papel. Mas só de escrever já me ajuda, já entra. É o que você falou, você não guarda o papel, né? Lembra aquela hora que você falou? Mas só de escrever já ajuda, já entra. Isso vale pra qualquer coisa, até pra planejar o dia, né? Se você anota, você já se organiza melhor. E tem, já que a gente tá falando de mim, tem uma coisa que eu não gosto, que eu não consigo, ficar em silêncio. Muita gente fala, né, que tem que ficar em silêncio para estudar, as bibliotecas para você estudar tem que ter o silêncio e tal. Eu no silêncio eu me disperso, nossa, minha atenção vai para longe no silêncio. Então eu sempre deixo uma TV, um som ligado, uma música enquanto eu tô estudando. Faz diferença? Como que é isso? Legal. Até convido quem está assistindo de pensar isso. Como que vocês preferem estudar, no silêncio ou na música? Ou no som? É legal esse da TV que você falou, que você gosta de um som. Tiveram estudos com isso. Vamos pegar pessoas para estudar para uma prova,
vamos deixá-las no silêncio e vamos colocar uma música clássica no fundo, vamos ver se muda alguma coisa. Aí as músicas escolhidas foi feito nos Estados Unidos, esse estudo, foram do Mozart. E eles viram que melhorava o desempenho da pessoa na prova, mas tem que ser logo depois. Então a prova é no mesmo dia, assim, vamos dizer, né? Não aquele estudo demorado, a prova é no mesmo dia. Aí eles falaram, nossa, será que... Ganhou até um nome isso, efeito Mozart, não sei se você já ouviu falar. Não, nunca tinha ouvido falar. Que é o efeito da música na memória. Ganhou um nome. Mas eles falaram, será que é o Mozart, que era um gênio, será que é só do Mozart? Ou se a gente colocar outra música que a pessoa goste, tem o mesmo efeito? Aí pegaram adolescentes e naquela época tinha o Blur, que fazia muito sucesso. Então colocaram músicas do Blur e eles viram que tem o mesmo efeito. Então, na verdade, é mais pelo bem-estar da pessoa que melhora a memória. Então, qualquer música que você gosta, você ouve que tipo de música? Para estudar, eu coloco música clássica. Música clássica. Então, qualquer música que a pessoa goste, independente do estilo, não precisa ser do Mozart. Parece que tem esse efeito. Então, na verdade, deixar o ambiente agradável. Foi aquilo que eu comentei do ambiente, né? Arrumar o local, não deixar uma bagunça, ficar confortável. Tem gente que gosta de deitar no puff, tem gente que gosta de estudar na cama. Eu adoro ler deitada na minha cama, porque é um ambiente agradável pra mim. E eu gosto de música no fundo também. Então, deixar aquilo agradável, mais do que Mozart ou Blur ou outra coisa, né? Ver o que a pessoa gosta. É porque talvez o efeito que isso traz facilita o aprendizado. Sim, né? que é aquilo que a gente falou, quando fica algo prazeroso, fica muito mais fácil. Não adianta, a gente não é máquina, né? A gente tem essas emoções por trás. Exatamente. De gostar daquilo que tá fazendo. E aí, hoje, que assim, as pessoas estudam, nem sempre a gente está estudando por prazer, algo que a gente goste. Então, às vezes, eu tenho que estudar porque eu tenho que passar numa prova, porque eu tenho que passar no concurso, porque eu tenho que passar no vestibular. E aí as pessoas tentam métodos alternativos, né? Que é tomar alguma coisa, um suplemento, um remédio, uma vitamina milagrosa para tentar melhorar o aprendizado, né? Existe isso? Existe algo que eu possa tomar para dar um up, assim, no meu aprendizado? Ah, legal. Essa dúvida é bem comum dos meus alunos. Eles perguntam, posso tomar alguma coisa? Eu vi a propaganda de um remédio que melhora o aprendizado. Muita gente toma café e coca, né, enquanto estuda, pra ficar mais alerta. Então, primeiro falando do café e da coca, eles deixam a gente mais alerta. Tudo que tem cafeína, chocolate também. Só que o problema é que depois tem um efeito ruim pra memória. Então depois você esquece mais rápido. Então num primeiro momento você fica alerta, mas a memória fica ruim. E isso, acho que todo mundo já fez isso. Estudou tomando café, ou refrigerante, ou comendo chocolate naquele momento. Você fica mais acordado, mas depois você esquece, fica uma sobrecarga. Sobre os remédios, não tem nada descoberto até hoje que melhora a memória. Na verdade, o que você pode fazer são coisas que melhoram sua atenção. Até hoje em dia tem gente fazendo meditação para melhorar a memória. Porque a meditação é uma coisa comprovada que melhora a atenção. Mas não existe nenhum remédio que melhora a memória. Porque se existisse, vocês concordam que já teria a cura do Alzheimer? Que é justamente esse o problema, a memória, não é? Então não existe nenhum remédio comprovadamente que melhora a memória. Pode ser aquele efeito placebo também. Quando a pessoa toma um remédio achando que aquilo vai fazer efeito, acaba indo bem na prova, fica mais confiante e vai melhor na prova. Muita gente me relata que tomou alguma coisa e foi melhor, pode ser por conta disso, o efeito placebo, mas estudos que tiram esse efeito para estudar não descobriram nada, não existe nada que a pessoa possa tomar. Suplemento, como eu já disse, né, não faz tanto efeito quanto a alimentação. Alimentação sim, se você consumir esses alimentos, tem um efeito na memória, tem vários estudos que mostram isso. E outra coisa legal que a gente não comentou até agora é o exercício físico. Legal. Então, às vezes você tá numa maratona, nossa, preciso estudar para um concurso, nossa, preciso aprender uma coisa para ontem, tô no estágio da faculdade, está muito puxado. O que as pessoas fazem geralmente? Não fazem mais atividade física. Tô corrida, vou parar. Exclui. Só que o exercício físico, tanto fortalecimento, então musculação, pilates, yoga, quanto aeróbio, correr, nadar, pedalar, fazer caminhada, qualquer exercício físico libera uma série de hormônios que melhoram a saúde dos neurônios e estimula essa comunicação entre eles. Então, exercício físico não deveria ser retirado nunca nesses momentos. Isso funciona muito pra mim. Por mais corrido que eu esteja, manter a atividade física facilita todo o resto do meu dia. Sim, você fica mais exposto, você percebe? Também por conta desses
neurônios. Parece que a gente vai ficar mais cansado porque fez exercício. Não, o efeito é o contrário. Exatamente. Isso que eu tô falando não é só que a gente percebeu, a gente percebe no corpo, mas são coisas de estudos feitos com milhares de pessoas. Até teve um grupo brasileiro, postei no blog esse ano, no começo do ano, que descobriu qual é um dos hormônios envolvidos, que é a irisina. Então, durante o exercício físico é liberada a irisina, ela vai lá pro cérebro, chega até o cérebro, e aí ela melhora essa comunicação entre os neurônios. Então, se eu quero aprender a tocar violão, eu posso fazer uma atividade física, que isso vai ter benefícios em tocar violão também. Não precisa ser a mesma atividade, exatamente. Ah, legal. Já que eu não posso tomar meu remédio milagroso... Isso, não toma, por favor. Não vai funcionar. Tem outra coisa dos remédios. Todo remédio tem efeito colateral. Sim. Então, às vezes, né, tem mais prejuízo do que ajuda. Se funcionar é por causa do efeito placebo. Então não existe nada comprovado. Não, nada comprovado. Então, já que a gente não tem um remédio milagroso, dá pra gente, então, 5 dicas pra gente melhorar o nosso aprendizado. Ah, legal. Então, que dicas que eu daria? Fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, fazer um caminho diferente, que você está acostumado, ir em lugares diferentes, visitar lugares diferentes, mudar sua rotina, se puder mudar os horários do que você faz as coisas, mudar. Tomar banho de olhos vendados, olhos fechados, tomar banho virado para outra parede. Tentem fazer isso, vocês vão ver como é difícil. Nosso cérebro é preguiçoso, às vezes ele quer fazer sempre a mesma coisa. Tomar banho com outros estímulos. Então, você estava comentando antes da gente gravar, não é que você costuma tomar banho às vezes? Eu sempre começava lavando o lado esquerdo. E aí eu tenho me forçado a começar a lavar pelo lado direito. Isso é estímulo. E no começo isso era incômodo, chegava a ser incômodo. Agora eu já tô acostumando, agora já tá quase automático pegar e começar pelo lado direito. Outro lado. Então, primeira dica é fazer coisas novas. Segunda dica é fazer coisas prazerosas. Não adianta ser uma coisa nova que você não gosta. Importante. Isso, muito importante. Terceira dica, dormir bem e descansar durante o dia. Descanso, muito importante. Nisso a gente pode incluir as power naps. Claro. Aquele cochilinho depois do almoço. Isso, tem estudos que a pessoa vai melhor quando ela tira um cochilinho, meia hora, um pouquinho antes da prova. Cuidado só para não perder a hora, mas o cochilo tem mostrado efeitos benéficos até no aprendizado motor de crianças com doenças neurológicas. Legal. Bem legal. Isso é bom, porque eu adoro um cochilo depois Isso, do eu também almoço. adoro. Durmo quase Eu durmo todo dia bastante, vocês depois estão do almoço. vendo. Tá, outra coisa que melhora é a alimentação. Então, prestar atenção nisso. Tem esses alimentos Quarta dica, que favorecem. Quarta dica, alimentação. E quinta dica, o ambiente. Então, ser um ambiente agradável também para estudar. Na verdade, tem muitas outras dicas. Fazer exercício físico é outra dica. Fazer exercícios que a gente fique em pé também ajuda, porque já teve estudos que mostraram quando a gente fortalece o membro inferior, também ajuda nessa comunicação dos neurônios. Ouvir música ajuda. Isso é legal de ficar em pé, só te interrompendo, porque eu tava vendo esses dias no Twitter um cientista americano, um médico, um pesquisador, que ele tirou a cadeira do escritório dele, da faculdade, ergueu a mesa e colocou uma esteira. Então ele fica andando enquanto ele está fazendo as coisas no computador. Tá muito comum isso nos Estados Unidos, em escritório. As empresas colocam esteira andando enquanto faz o computador. Achei muito legal. Eu vou procurar estudos até se é o mesmo efeito. Eu achei muito legal. Eles fazem isso pra ganhar tempo, na verdade. Ele fala que enquanto ele responde os e-mails, que é uma tarefa mais simples para ele vai caminhando na esteira. Mas aí a gente pensa sobre o descanso, né? E o descanso dessa pessoa? Fica que horas? Né? Tem os dois lados, né? Tem que ver se ele tá fazendo. Isso, exatamente. Se ele estiver fazendo, tá ok. Se ele estiver meditando. Meditar também é uma coisa muito legal. Mas todas essas atividades que eu falei, na verdade, é importante vocês escolherem a que vocês gostarem mais. Outra dica, namorar. Muita gente pensa, tô num momento que eu preciso focar na minha carreira. Vamos deixar isso de lado. Não, namorar libera uma série de hormônios do prazer que também ajudam no aprendizado. Né? Aprender tocar um instrumento musical é legal. Então, tudo isso. Vocês podem escolher a atividade que vocês preferirem. Tem um monte de dicas e aí vocês podem escolher. Muito legal, muito bom. Você já viu aquele quadro da Globo, O Brasil que eu quero? Já. Já? Então fala pra gente qual que é a neurociência que você quer, o que você espera pra neurociência. Bom, uma coisa que na verdade foi o motivo de eu criar o blog, né? E tem a ver com neurociência, é que neurociência chega em mais pessoas. Antes eu sentia, quando eu estava no mestrado, eu descobri que meia hora de exercício físico na esteira libera lá hormônios no cérebro que ajudam a baixar a pressão arterial. Só que isso não chegou nas pessoas que são hipertensas. Então, o
que eu espero para o futuro da neurociência é que essas informações cheguem em todas as pessoas que podem se beneficiar, que isso se espalhe, né? Então isso é bem bacana. Então, às vezes a gente pensa que o futuro da neurociência são grandes tecnologias, grandes estudos, robôs, né? São importantes também esses estudos grandes, mas às vezes o que faz mais diferença é o simples, é você aprender algo simples. Vocês viram? Eu falei um monte de dicas simples que a gente consegue mudar no dia a dia. Então, o que eu espero para o futuro da neurociência é que essas dicas simples cheguem em mais pessoas, quem sabe em todas, né? Isso ajude a ciência. Essa é a função da ciência, ajudar as pessoas. Então, o que eu espero é isso. Estamos na luta, né, Ivens? Com esses nossos canais para divulgar. A gente está tentando disseminar um pouco mais, né? Isso, exatamente. Fazendo um pouquinho cada um, a gente consegue melhorar bastante, né? Sim. E por falar em canais, como que as pessoas fazem para te encontrar, então? Onde que elas podem te achar? Ah, legal. Tem o blog no Instagram, que chama Tudo Sobre Controle Neural. Vocês podem me mandar direct por lá, eu costumo responder. Às vezes demora um pouquinho, né? Porque, como eu disse, atendo paciente, dou aula, mas sou eu mesma que respondo todo mundo. Então, vocês podem me achar lá. Lá eu posto outras descobertas da neurociência que a gente pode usar para transformar nossas vidas e a vida das pessoas que a gente conhece. Então, esse é o melhor caminho de contato comigo. Legal. Tá? Já deixei pelo aqui blog. na tela já Isso. o Instagram. Isso. Aí a gente conversa lá. Se tiverem sugestões, se quiserem dar o depoimento, né? Comenta aqui no vídeo para falar como vocês estudam, o que vocês acham que pode ajudar no aprendizado. Se a gente vocês vai também ler, têm uma dica responder. diferente. Isso, às vezes vocês têm outras dicas para dar pra gente. Mais algum lugar onde a gente consegue te encontrar? Eu sou professora, né, da Universidade de Anhanguera. Então, se alguém quiser combinar um dia, vir conhecer meu trabalho aqui, nossos atendimentos, mandando pelo direct, a gente pode combinar. Sou professora da pós aqui, quem tiver interesse na pós também, fica à vontade, tá bom? Legal. Eu posso deixar meu e-mail também, aí você coloca na tela. Vou colocar na telinha. Isso, aqui. colocar na tela. Pode me escrever, mandar e-mails também. Os contatos da Laia ali para vocês poderem permanecer em contato com ela. Então, quem ainda não segue, começa a seguir. Tudo sobre controle neural. Isso, tem o site também. O site também qual que é? Tudo sobre www.tudosobrecontroleneural.com. Também vou colocar. Isso, Vou colocar o link aí na descrição também. E em breve o Ivens me inspirou, quem sabe o canal do YouTube. Isso aí, ó, vamos cobrá-la para que ela faça um canal no YouTube também. Quem sabe? Né? Então sigam a Laia ali. Quem seguir a Laia ali veio aqui no vídeo por causa dela, começa a me seguir também. Isso, segue o Ivens. Já se inscreve aí no canal, vai lá no meu Instagram também. Como tem que as link pessoas podem te achar? Além do YouTube? Todos os links na descrição das minhas redes sociais. Ah, legal. Já estão Sigam o Ivens no Insta também. Isso. Tá certo? Muito obrigado, Laia ali. Obrigada. Foi muito legal aprender mais sobre o aprendizado. Vai facilitar muito, já que a gente precisa a vida toda disso. Isso. Né? Então, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu gosto muito dessas atividades diferentes. É um jeito de disseminar ciência também, de um jeito descontraído. Gostei muito dessa experiência. Nunca tinha gravado assim, dirigindo no carro, tá vendo? Fez uma coisa diferente, Isso. vai facilitar o aprendizado dela. Vai. Daqui a pouco eu tenho que dar aula, então vai me ajudar a passar essas novas informações. conexões. Exatamente, muito bom. E isso é pôr na prática, tá vendo? Isso, gostei muito. Obrigada, viu? De verdade. Obrigado a você. Valeu, galera. Até a próxima.